Boa tarde, então, a todas e todos. Sou Andréa Diniz, professora da ENSE, da graduação e da pós-graduação. Vou moderar aqui o quinto seminário ENSE. Esses seminários têm o objetivo de dar um pouco de visibilidade à produção da ENSE em termos de pesquisa, extensão e outros projetos. A gente tem projetos de outra natureza, como, por exemplo, projetos junto com outras áreas do IBGE, que são projetos de caráter mais técnico. A gente também tem projetos, por exemplo, alguns poucos, mas tem projeto de livro, que é desenvolvido por docentes com discentes da ENSE, mas assim, a grande maioria da nossa produção de pesquisa e extensão é de pesquisa, a grande maioria dos nossos projetos de pesquisa giram em torno de PIBIC, né, Projeto de Iniciação Científica, do PPAG, né, que é o projeto, que são projetos da graduação, que não são de iniciação científica, são bem parecidos, mas são projetos que são conduzidos de outra forma, e projetos de extensão. E outros projetos de pesquisa que não sejam PIBIC e PPAG. Hoje a gente tem, no levantamento que a gente fez, esses projetos todos, eles estão registrados no catálogo de projetos do Núcleo de Pesquisa da ENSE, catálogo de projeto da ENSE. Esses projetos eles estão registrados no catálogo de projetos da ENSE. Hoje a gente está fechando agora no mês de dezembro. A gente faz uma edição por ano desde 2022. A gente está fechando agora no mês de dezembro o catálogo desse ano, que inclui projetos até 2024, né, os anteriores que foram registrados no catálogo de 2022, até os que foram registrados em 2024. Uma ordem de grandeza, a gente tem 85 projetos de pesquisa registrados no catálogo. A gente sabe que a produção da ENSE é superior a isso, tem projetos ainda não cadastrados, mas aos poucos a gente está resgatando e cadastrando os projetos mais antigos que não foram cadastrados à época. A gente tem 40, eu falei grande maioria PIBIC e PPAG, né? A gente tem 40 de PIBIC, 10 de PPAG, ou seja, são 50, 35 então são projetos de pesquisa de outra natureza, e a gente tem 10 projetos de extensão registrados no catálogo. Isso é resultado da participação de mais de 200 discentes. Esse ano a gente está fazendo uma contagem bem bacana dos discentes, uma contagem nominal, então a gente tem mais de 200 discentes, envolvendo quase todos os docentes da ENSE. Então, assim, é um material bem bacana. O projeto mais antigo é de 2011, da ENSE, né? A gente começou o catálogo em 22, como eu falei, e tem muita coisa dos anos mais recentes, anteriores a 2022. Mas a gente conseguiu registrar projeto lá de 2011, então o catálogo é bem bacana. Deem uma olhada, fica na página da ENSE, em núcleo de pesquisas. Nessa matéria que saiu chamando para esse webinário, tem aqui eu não sei onde é que está o link, mas aqui, ó. Tá? Aqui tem o link disponíveis no site, então a gente tem os webinários, e aqui em Núcleo de Pesquisa Projetos, a gente tem os catálogos anteriores. Então, quem quiser olhar, por exemplo, tem projeto de pesquisa que muda a equipe todo ano. Então, por exemplo, agora em 24 vai sair o projeto Rio em Dados, vai sair com a equipe de 2024. A de 2023 está no catálogo de 2023, a de 2022 está no catálogo de 2022. Então, sempre vale a pena saber que a gente tem outros anos do catálogo lá na página da ENSE, na página da ENSE dentro do núcleo. Hoje a gente... acabei fechando aqui. Hoje a gente vai ter 4 apresentações de 4 projetos diferentes. A primeira apresentação vai ser da professora Maria Luísa, que já está aqui com a gente. Só um minutinho que eu vou abrir aqui para falar qual é o título do projeto, que eu acabei fechando tudo. Só um minuto. A primeira apresentação é a professora Maria Luísa Guerra de Toledo, que vai falar sobre mobilidade urbana na zona norte do Rio de Janeiro, uma análise do acesso ao transporte público utilizando dados geoespaciais. Ela vai fazer a primeira apresentação. Esse é um projeto de pesquisa do tipo PIBIC, se eu não estou muito enganada. Maria Luísa, eu vou te dar o microfone, aí você, querendo, faz uma apresentação breve e fica à vontade. Você tem aí 20 minutos para fazer a sua apresentação. Fica à vontade, tem o microfone.
Tá bom, obrigada, Andréia. Gente, eu só me certifiquem, por favor, se a rede está boa quando eu compartilhar, porque eu estou na INSE, mas eu tive um problema no meu computador, eu tive que colocar no meu notebook, eu estou usando a minha internet, então, se for o caso, depois eu troco, tá? Mas deixa eu compartilhar aqui, eu vou falando um pouquinho. O projeto que eu vou apresentar é um projeto do PIBIC, né, que começou agora no segundo semestre, e é um projeto que está em andamento. Na verdade, o Vitor, que é o aluno, ele começou a trabalhar há pouco tempo, então a ideia é apresentar um pouco da proposta, né, e contar um pouquinho, assim, do que ele já fez. Foi até bom, né, que já teve uma apresentação bem no começo, eu falei, Vitor, e aí, o que você tem de resultado? Ele, já tem que ter resultado, né? Eu falei, pois é, aqui é assim, aqui tem que ser rápido. Mas é isso, gente. Eu sou professora na ENSE, estou desde 2014, dou aula na graduação, agora estou dando aula na pós-graduação também, sou da CTA, do Hub, enfim, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Andréia. Então, o projeto fala sobre mobilidade urbana, com foco na Zona Norte do Rio de Janeiro, análise do acesso ao transporte público utilizando dados geoespaciais. Então, só para apresentar um pouquinho, né, da equipe, o Vitor, que está aí assistindo, né? O Vitor é o aluno PIBIC que está trabalhando no projeto. Ele se interessou quando a gente apresentou o projeto, se interessou pela temática, pela possibilidade de trabalhar com geoestatística, né, unindo a parte geo com a parte estatística, que é uma particularidade do IBGE. E é um projeto, na verdade, que veio do professor Bosco. Ele já tem esse projeto, já tinha essa pesquisa em andamento, então a proposta foi a gente conseguir juntar isso e colocar no projeto de iniciação científica com um foco específico na Zona Norte do Rio, né? Então somos nós três os componentes aí. Bom, vou falar um pouquinho assim da temática, da importância do tema, né? Quando a gente está falando de mobilidade urbana, a gente está falando de como que a população se desloca pela cidade. E a gente que vive numa cidade grande, né, a gente sabe que esse é um problema, essa é uma questão que atravessa o nosso cotidiano de diversas formas, independente de como a gente se locomove, se a gente vai de carro, se a gente vai de trem, se a gente vai a pé, mas o cotidiano da cidade gira muito em torno desse deslocamento, né? E é um dos grandes desafios dos gestores urbanos, né, nas últimas décadas. E aí, especificamente falando sobre mobilidade urbana, né? Qual que é a definição da mobilidade urbana? É a condição em que se realizam os deslocamentos, tanto de pessoas quanto de cargas, no espaço urbano através do transporte. Esse transporte ele pode ser não motorizado ou pode ser um conjunto dos modos e serviços de transporte motorizado, né? Pode ser público, pode ser privado, porque eu posso estar usando meu carro particular, eu posso estar usando um transporte público. E quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente está falando que essa condição de deslocamento ela precisa ser acessível a toda a população, né? E aí a gente tem, por exemplo, no transporte público, a gente tem o pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público, né? Que é o preço da tarifa de transporte quando você pega o metrô, quando você pega um trem, quando você pega um ônibus. Então, mobilidade urbana é isso, a gente está falando ali do contexto urbano. E para falar um pouquinho mais da relevância aí do tema, né? A mobilidade urbana, ela está na agenda 2030 da ONU, 2030 da ONU, né? E aqui a gente tem o objetivo 11 de comunidades sustentáveis, né? Cidades, comunidades sustentáveis. E a gente tem uma meta dentro uma submeta, que é a meta 11.2, que fala claramente qual que é o objetivo para a mobilidade urbana, que é, até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos, né? Então, é você garantir o acesso
ao transporte, claro que priorizando os grupos que têm uma necessidade diferente, né? Então tá, então o foco do trabalho é a gente olhar para quanto que a gente está conseguindo atender essa meta com foco específico na zona norte do Rio de Janeiro, que foi o recorte geográfico que a gente definiu. E aí, esse recorte geográfico ele foi definido por vários motivos quando você está fazendo um estudo, né? Você sempre tem que fazer esse recorte e a gente tem, né? A gente sabe da complexidade ali da mobilidade urbana na Zona Norte e devido até a uma curiosidade pessoal aí do grupo, a gente acabou optando por fazer esse recorte geográfico para a gente analisar, então, como que estão esses indicadores de mobilidade nesse espaço. E, de forma mais específica, o objetivo é estimar qual que é o percentual da população, considerando os bairros da Zona Norte, né, que se encontra a uma distância adequada das estações do sistema de transporte público. E aí a gente está falando de barca, BRT, metrô, teleférico e trem. Então, o nosso objetivo geral, ele abarca a população em geral, como que é, né, considerando a distribuição da população nesse território da Zona Norte, qual que é o percentual da população que tem um acesso adequado, que significa que do domicílio dele, ele está a uma distância considerada adequada de um ponto de ônibus, né, de uma estação de metrô, enfim, e também considerando dois aspectos, que são os estabelecimentos de educação e os estabelecimentos de saúde. Então, a ideia é a gente não só olhar para o ponto do domicílio da pessoa, para o ponto de ônibus, para a estação de trem, de metrô, mas também olhar se você consegue acessar, né, uma escola, uma unidade de saúde, também utilizando o transporte público de forma adequada. E aí, essa questão de adequado é muito amplo, né? Porque o que é adequado? O que é adequado para mim pode ser adequado para outra pessoa. Então, claro que a gente está traçando indicadores que são indicadores comparáveis e objetivos para falar, olha, se essa condição é atendida, a distância é adequada, né? Inclusive, vou mostrar uma análise que o Vitor já fez, que ele pegou um raio de 300 metros de distância em torno dos estabelecimentos de saúde e fala, olha, se tiver um ponto de ônibus no raio de 300 metros, eu considero que eu tenho uma distância adequada. E aí você consegue ter um indicador, que é o percentual de estabelecimentos que satisfazem ou não isso. Né? E considerando a localização, né? a coordenada geográfica ali daquela unidade. E como objetivo, né, mais específico, a ideia é calcular esses indicadores, mas também associar esses indicadores com as características do bairro, né? Por exemplo, se eu tenho uma região que eu tenho uma quantidade maior de pessoas, de idosos, né? Como que está esse acesso? Será que esse acesso é diferente ou é o mesmo acesso de uma região que eu tenho uma população mais jovem? Então, olhando para essas populações prioritárias, né? Como? Associando as características sociodemográficas dos bairros a essas medidas de distância. Então, olhar por sexo, faixa etária, renda, de modo a se investigar as condições de acesso de subgrupos específicos, né? Ou esses subgrupos que são os mais vulneráveis. E aí, aqui, gente, eu estou colocando um pouco do projeto da forma como ele foi apresentado no início, quando a gente desenhou, né, eu e o Bosco, mas eu vou trazer um pouquinho de algumas coisas que o Vitor já fez, tá? Mas a ideia era a gente fazer um trabalho estruturado em duas etapas. A primeira etapa é fazer a organização da base de dados. Então, a proposta é que o Vitor, né, e ele está fazendo isso, é trabalhar no QGIS, que é um software específico para fazer análise geoespacial, e ele puxar algumas bases para... Gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Acho que vou tirar minha câmera para melhorar. Tá ruim?
Não tá, não. Eu tô ouvindo bem. Às vezes fica um pouquinho tremida, mas eu tô ouvindo super bem. Porque É, apareceu uma mensagem aqui que a conexão tá ruim, mas eu tirei a câmera, acho que tá ótimo tá beleza. também. Ah, beleza, ótimo. Então, assim, tem várias bases que a gente, né, no começo a gente já teve a ideia do Vitor trabalhar, por exemplo, a malha dos setores censitários do censo 2022, para a gente entender ali a população na região, a divisão dos bairros, as componentes do sistema de transporte e também as coordenadas, né, das unidades de saúde, das unidades de educação, as unidades de ensino. Tá? Inclusive, agora, assim, eu estava subindo aqui para fazer a apresentação para vir para minha sala, eu encontrei com o Bosco, ele falou, poxa, tem uma base nova que a gente pode usar. Então, assim, é um trabalho que está sendo construído, né? Mas acho que é muito legal fazer a apresentação aqui, que dá para a gente fazer uma reflexão do que a gente já fez, né? E aí, um exemplo, né, aqui no QGIS, das bases que a gente está usando, né? Por exemplo, aqui a gente tem as bases dos setores censitários da Zona Norte do Rio de Janeiro, aqui por tamanho, né, de população. Aqui a base de estabelecimentos de ensino e de saúde. E aqui a base das estações de transporte da Zona Norte do Rio de Janeiro. Então, a ideia é que a gente tem, cada base representa uma camada e a gente vai sobrepor esses layers, né? Sobrepor essas camadas e fazer associações com essas informações. Então, usando essa componente aí geoespacial e fazendo análise estatística em cima disso, né? Então, assim, são infinitas possibilidades do que a gente consegue obter em cima disso. E quando a gente propôs o projeto, eu tinha falado, vamos fazer essa análise e depois jogar esses resultados para o R, né? Porque pensando que é um projeto de iniciação científica, o Vitor é um aluno da graduação, então é importante ele trabalhar com o R, mas também conversando com o Bosco, ele já falou que, olha, tem muita coisa que já dá para fazer no próprio QGIS, né? Então vamos ver como que isso vai acabar evoluindo aí, se a gente vai realmente migrar depois com os dados para o R para fazer uma modelagem lá. E aqui trazendo um pouquinho já dos resultados que o Vitor apresentou, né, de coisas que ele já leu. Então, ele está nessa etapa de fazer busca na literatura, né, para construir uma sessão de revisão de literatura, até para ele poder entender como que esse tema ele é estudado por outros pesquisadores do Brasil, por pesquisadores de outros países, né, dado que ele é um tema que tem uma relevância mundial aí, quando a gente pensa no contexto urbano e da Agenda 2030 da ONU. Então, trazendo um pouco dessas leituras, ele levantou alguns aspectos que vão muito ao encontro do que a gente pensou quando a gente escreveu o projeto, né? Por exemplo, Gomi, de 2006, ele fala que as populações de baixa renda das grandes metrópoles brasileiras estão sendo privadas do acesso ao serviço de transporte coletivo. E quando essa população ela é privada desse acesso, isso diminui a oportunidade de acessar serviços como escolas, hospitais, lazer e emprego. Então, como que isso tem impacto direto na vida das pessoas, né? E de como elas conseguem desempenhar suas atividades e acessar aqueles serviços que são importantes. Stefanelli e Pero, em 2015, né? Eles colocaram que as camadas mais pobres da sociedade sofrem relativamente mais com as desvantagens de transporte urbano, claro, né? Porque são as pessoas que precisam mais usar o transporte público, né? Essas desvantagens têm dupla dimensão. Além de sofrerem com maiores tempos de deslocamento, os mais pobres também comprometem uma parcela maior da renda com os gastos do transporte público. Então, a questão do custo também, que é definido pelo poder público, né, é uma questão importante. E também, Neto e Ramos, né, em 2017, colocam que a população é a principal penalizada pela precariedade dos serviços. Isso compromete a coesão social, compromete a qualidade de vida nas cidades. E é um aspecto importante, né? Não houve investimento em transporte coletivo como política de Estado no Brasil entre os anos 60 até o final dos anos 90. Então, a gente tem um longo período, né? Décadas de crescimento populacional, das pessoas migrando do campo
para as cidades e a gente não teve, de fato, um investimento efetivo, né, como uma política de Estado. E o transporte público, quando tratado como um serviço essencial, pode inverter a lógica de exclusão e oferecer maior acessibilidade às populações de baixa renda. Então, como que ter um acesso adequado ao transporte público muda a vida das pessoas, né? Inverte essa lógica de exclusão social. Então, todas essas leituras aí que o Vitor tem fazendo vão ao encontro daquilo, né, que a gente pensou e também ajudam muito a justificar a relevância, né, desse estudo. E aqui algumas análises preliminares, né, depois o Vitor me corrige aí, tá, Vitor? Se eu explicar errado o que você fez, porque ele fez tudo muito, muito bonitinho. Então, aqui, por exemplo, o que ele fez? Ele pegou todos os pontos de ônibus e unidades de saúde municipais, que a gente está pensando em acesso à saúde, aos serviços de saúde de uma maneira geral, né? Então, aqui a gente tem em laranja os pontos de ônibus e em verdinho as unidades de saúde. E aí, para a gente avaliar se, olha, no entorno daquela unidade de saúde tem um ponto de ônibus perto, então eu consigo, mesmo que eu precise fazer uma baldeação, eu consigo acessar aquela unidade de saúde chegando por meio de um ponto de ônibus. Então ele criou um buffer ao redor dos pontos de ônibus e viu se a unidade de saúde ela caía dentro daquele buffer. Aquele buffer é tipo um raio de 300 metros, né? Que seria uma distância adequada, pensando que é uma pessoa que está acessando um serviço de saúde, que muitas vezes ela é uma pessoa que tem uma questão de mobilidade, pode ser um idoso, pode ser uma mãe que está carregando uma criança de colo, ou mais de uma criança, né? Então, é uma distância que seria adequada. Fala, olha, isso aqui é aceitável eu ter que andar isso a partir de um ponto de ônibus para chegar numa unidade de saúde. Então, quando ele fez esse buffer, ele viu, né, se tinha alguma unidade que ficava fora, né, dessa malha que ele criou, né, que seria a malha dos pontos de ônibus. E aí, daqui já sai um indicador, né? Então, a gente pode ver aqui de verdinho os pontos, as unidades de saúde que têm um ponto de ônibus a 300 metros de distância e em vermelhinho aqueles que não têm. Então, a gente ficou com das 103 unidades, 8 delas não têm a uma distância adequada. Então, aqui aquele adequado que eu falei que é subjetivo, ele se torna objetivo, porque você define de maneira bem clara, né? E aí a gente já tem um indicador, eu tenho 95% de acesso das unidades de saúde às estações, né, aos pontos de ônibus. Então, isso aqui é um exemplo de indicadores que a gente vai criar e também usando dados do censo, dados sociodemográficos, a gente vai aprimorando isso aqui e a ideia é a gente fazer um modelo, onde a gente realmente consiga relacionar, olha, essas unidades, por exemplo, que não tem esse acesso, qual que é a característica, né, da população que precisa acessar aquela unidade de saúde, né, que busca mais aquela unidade de saúde, o público que ela atende mais é um público que é mais de idosos, é mais de crianças, então a gente consegue associar esses fatores sociodemográficos e aí, de uma maneira geral, para poder finalizar, né, a ideia então é que acima de tudo, a gente consiga dar uma colaboração para o campo de estudo de mobilidade urbana, mas considerando que é um projeto de iniciação científica, né, o principal intuito é realmente trazer o aluno para inserir o aluno no universo da ciência, né? Ele aprender a fazer um levantamento bibliográfico, fazer uma revisão de literatura, aprender a interpretar, analisar dados geoespaciais, aprender a escrever um relatório científico, apresentar os resultados, né? Seja no evento científico, enfim. Então, a ideia mais é fazer o aluno conseguir se desenvolver, né? E o Vitor está fazendo um trabalho super legal. Temos muita coisa aí pela frente, né? Muita coisa para trabalhar. Essa parte inicial foi uma parte bem de estudar mesmo, para entender as coisas, mas ele já está gerando alguns resultados aí. Então, é isso, um pouquinho das referências. E aí, obrigada, gente. Coloquei aqui o e-mail, né?
mas quem quiser saber mais informações, ó, pode escrever para o Vitor, tá? Que é o primeiro aqui. O projeto pode escrever para mim também, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Andréia. Nossa, Malu, muito obrigada. Eu que agradeço muitíssimo estar aqui, dividir com a gente. É sempre uma alegria, né, ver projeto de iniciação científica. E assim, vocês estão fazendo um monte de coisa legal. Gente, a ENSE vai assim, vai ser top assim, muito em breve, né, nessas novas frentes, nessas novas formas de produzir estatística. E mais um projeto lindo, né, com uso de métodos alternativos, enfim, dados abertos e métodos inovadores. Tá muito de parabéns. E obrigada por se manter no tempo, né? Obrigada. Tá assim, você ainda tem 1 minuto. Pessoal, de novo, mais um recadinho. Alunos da graduação, por favor, entrar com o nome e a matrícula completa. Alunos da pós-graduação precisam entrar pelo menos com o nome completo. E as perguntas e comentários podem ser feitas agora ou podem ser deixadas para o final. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone ou pode pôr aqui no nosso chat. Levanta a mão se quiser fazer pergunta ou fazer algum comentário. Elisa já levantou a mão. Pode falar, Elisa. Oi, bom dia. Boa tarde, Maria, tudo bem? Boa tarde. Eu gostei muito da apresentação. Achei bem legal esse projeto. Eu não sou da ENSE, sou de fora, eu estudo na URGS, faço estatística também. E eu queria saber, quando vocês definiram um raio de 300 metros, vocês pegaram a revisão de literatura para escolher isso? Vitor, você está aí para responder para a gente? Bom, Oi, vocês estão me posso ouvindo? dizer que essa foi uma orientação aí do Bosco com o Vitor. Vitor, se você quiser falar, está com o microfone? Alô? Estão me ouvindo? Estamos sim. Não, a gente está vivendo um negócio meio arbitrário, e como é um negócio de hospital, de acesso ao hospital, eu peguei a média de caminhada, e em 300 metros, mais ou menos, uma pessoa consegue andar 5 minutos. Então, como é um negócio que é uma pessoa normalmente debilitada, ou como a própria Maria Luísa disse, mamãe, ou uma pessoa que está com câncer, ou precisa recorrentemente ir para o hospital, eu decidi pegar 5 minutos de caminhada para realmente ser bem curto, assim. Uma coisa bem aceitável. Tá, obrigada. Depois eu vou mandar e-mail para pedir os slides, que eu fiquei curiosa para ver as referências. Eu também estudo questão de estatística e transporte público, só que no caso daí eu estou estudando para a minha cidade, que é Porto Alegre. Muito legal, Elisa. Legal. E daí eu me deparei com esse problema de qual raio escolher e eu não estava achando como me decidir. Então, Elisa, você pode entrar também, em eu tive contato. que resolver bem arbitrariamente, porque não tem nem muito como fazer alguma coisa. Sim, você pode entrar em contato. Esse seminário está sendo gravado, né? E vai ficar lá na página da ENSE, onde eu mostrei. É só entrar na página da ENSE, em cima no menu tem núcleo de pesquisas, ali tem seminários ENSE. Seminários IBGE, desculpa, seminário do núcleo de pesquisa. São vários seminários dentro do IBGE, a gente vai se confundindo. A gravação vai ficar lá, mas sim, entra em contato com a professora Maria Luísa, que aí ela, com o Vitor também, porque está lá o e-mail dele está na apresentação, e pode obter sim o material. Beto, você quer falar? Tá me ouvindo? Estamos sim. Parabéns também, gostei muito do projeto. Tenho um particular interesse de trabalhar com QGIS e tal, então se precisar de conversa também estamos disponíveis. E sobre essa história do indicador das distâncias, eu lembro de ter iniciado um projeto que era com relação às áreas verdes de São Paulo, né? E aí a ideia era mais ou menos a mesma, a população que tem uma área verde, no caso era 500 metros, esse indicador existe para a área verde, mas bem na linha que o Vitor falou mesmo, que é o tempo de caminhada. Eu acho que é isso aí, tá bem, pelo menos na minha opinião, muito bem ajustado aí, tá? Obrigado. Que ótimo. Obrigada. Eu acho que no indicador 1171, eu acho que o 1171 não é caminhada, mas que é o 1171, ele é a área aberta, né, para acesso de todos. Eu acho que nesse indicador é 400 metros.
Aí Elisa já vai olhando, entendeu? Porque tem o metadado do indicador, dá uma olhada, indicador 1171 da Agenda 2030. Se você for em odsbrasil.gov.br, você vai ter os indicadores com aquela figurinha que a Malu mostrou. Você clica no 11, procura o 1171 e olha o metadado. No metadado fala, mas eu tenho quase certeza que esse é de 400 metros. E aí já vai formando uma Tá bom, ideia, muito né? Aí tem que obrigada. você escolher outra coisa. Beleza, então, alguém mais quer falar alguma coisa? Quer fazer? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Não, não tem nada, não. Se ninguém tem mais perguntas, comentários, fiquem à vontade, tá, gente? Aqui somos nós, maioria de dentro da ENSE e algumas pessoas de dentro do IBGE fora da ENSE, mas tem outras de fora, como a Elisa, por exemplo. Mas somos todos. Só quero parabenizar a Malu aí, a Malu. Muito bom. Mas fiquem muito à vontade, tá? Abra o microfone, falem. Minha orientadora. Que Tá minha bom, né, aluna. Renata? Pois é. Muito bom. Tchau, Renata. Tá bom, gente. Malu, muito obrigada de novo por dividir. O projeto tá lindo mesmo. Eu sou suspeita porque eu acho os projetos da ENSE maravilhosos. Muito obrigada por dividir aqui com a gente. Agora eu vou passar para a próxima apresentação, né? A próxima apresentadora, na verdade, que é a Bianca Walsh, que também é professora da ENSE, professora da graduação. Se quiser fazer uma breve bio, Bianca, fica muito à vontade. E ela vai falar de um projeto também igualmente lindo, que é um projeto de extensão, que é educação estatística, estatística como aliada na construção do pensamento crítico, que é também um projeto. A ENSE está com projetos de extensão que são assim, muito, muito legais, muito lindos, e a gente cada vez tem mais projetos de extensão, e assim, vamos dar boas-vindas aqui à Bianca. Bianca, muito obrigada, tá, por vir aqui dividir com a gente também. Tem a palavra. Eu vou pôr aqui em 20 minutos e depois a gente tem mais uns 5 minutinhos para pergunta, discussão. Tá? Vocês Fica à veem meu vontade. A gente não slide, está me te vendo. Eu estou vendo escutam? a sua apresentação, mas a gente não está te vendo. Ué, mas me escuta? Escutamos. Agora você apareceu Agora sim. você me vê? Ah, tá bom. Não, é que você está numa Então, segunda aba aqui, engraçado. Você é apresentadora, devia dois estar. slides ok, áudio Slide ok, ok, tá ótimo. então vamos lá. Eu sou professora da escola, né? Sou do IBGE desde 2010, da ENSE desde o fim de 2015, já percorri alguns caminhos, né? Coordenação de treinamento, agora estou na pós-graduação. E estou aqui para apresentar esse projeto de extensão, que tem como coordenadora a professora Renata Bueno, mas eu participo ativamente junto com a outra professora, Larissa Alves, né, as duas professoras de estatística da graduação. Vou mostrar mais ou menos para vocês qual é a ideia, né, e o que a gente já teve de resultado até agora. Então, é um projeto de educação estatística, né? A gente pode também considerar que é um projeto de letramento estatístico, mas voltado para a escola. Deixa eu ver por que não está. Ah, tá. E ele se insere, né, num processo, né, num contexto atual, né, de ubiquidade da estatística. Isso não é uma palavra usada por mim, né? Existe um conceito, né, da ubiquidade da estatística, ela está em todos os lugares, né? Eu que tenho um background de língua, eu hoje consigo perceber, né, com contundência que a estatística e a língua, né, estão presentes em todo lugar, e por isso que a gente precisa de letramentos, né, específicos para funcionar na sociedade, né? Tem áreas hoje como a estatística cívica, que já fala disso. Isso tem tudo a ver, claro, com a ENSE, mas tem tudo a ver também com o IBGE, né? Porque a missão do IBGE tem a ver com cidadania. Então, para o exercício de cidadania, você precisa ter letramento mínimo para acessar as informações. Não adianta disponibilidade sem ter acessibilidade, né? E especialmente agora, né, acho que se fala já há um tempo, né, na era da pós-verdade, né, da desinformação, é muito importante que os níveis de letramento estejam em dia, né, para a população. Então, o projeto está nesse contexto, e ele nasce também, né, além dessa preocupação com
a formação crítica, né, principalmente, né, das crianças, dos jovens, né, e das crianças, né, eles também encontram uma parceria, né, reverbera aí com o IBGE Educa. Não sei se vocês já ouviram falar do IBGE Educa. É só colocar no Google IBGE Educa que vocês acham fácil, mas é um projeto do IBGE que se traduz ou se manifesta na forma de um portal e que cuida desses públicos da educação, né? Crianças, jovens e professores, né? Então tem uma preocupação com a formação também dos professores, né? Colocando ideias de lições, espaços para que haja discussões e troca de experiências. Então a gente se une com o IBGE Educa no sentido de promover letramento, educação estatística. Vamos ver aqui, não sei o que está passando. Então, essa é a carinha do site, depois vocês deem uma olhada. E, assim, o que é importante dizer? Fazer um breve história de como está a estatística na educação básica, né? Em 1997, 96 Leis de Diretrizes e Bases, 97 nos parâmetros curriculares nacionais da matemática, você já tinha a indicação do ensino da estatística, mas ele era tratado como... ele era encaixado num conceito de tratamento da informação. Você vê como tem uma ligação aí com língua, né? com entendimento da informação através da língua, né? E dessa interação com os números, né? Mas eram parâmetros, né? E parâmetros têm um caráter simplesmente recomendatório. Como sempre foi difícil e é um desafio atual, né? Principalmente professor de matemática, dar conta disso por questões de formação, né? Até hoje a gente tem isso, tem muito esses depoimentos, o professor de matemática tem essa responsabilidade muito em cima dele, e aí ele acaba tratando a estatística matematizando a estatística, vai trabalhar probabilidade, vai só fazer frações. Então, existe um desafio que já se pôs lá naquela época, e como era só recomendatória, a coisa não vingou, né? Então, em 2018, 10 anos, não, 20 anos depois, a gente tem a vinda da Base Nacional Curricular Comum. Aí sim a gente tem um aspecto assim mais mandatório, né? Você precisa, né? Não é só recomendação, você parte de normativo, né? E aí a estatística entra em 2018 na Base Nacional Curricular, vocês estão vendo aqui, como um dos campos, né, um dos diferentes campos na matemática. Ele é colocado como estatística e probabilidade. Passa a ser mandatório e desde os anos iniciais. Minha filha tem 6 anos hoje, está no primeiro ano, ela já, em tese, ela já tem que estar vendo estatística, né? Claro, com as competências correspondentes à idade dela, né? E com essas ideias de que é preciso ter esse tipo de projeto na escola, justamente para preparar o cidadão para, né, enfrentar situações de problema, para conseguir ler o que chega a ele, né, na mídia, né, e até para se manifestar, né, numa atuação pública. Enfim, uma série de competências que estão lá postas e a gente destaca aqui só algumas delas, né? Então, o projeto, a partir deste contexto, tenta fazer 2 frentes de atuação aqui, né? Ele faz o desenvolvimento de materiais para as escolas, né? Desenvolvendo, então, tentando ajudar aí professores, indo direto nas escolas, com intervenções, e com ações, né, que vão às escolas e que recebem as escolas naense. A gente já fez 2 anos seguidos, não sei se as pessoas que estão aqui tiveram oportunidade de participar do ENSE de Portas Abertas, que é um braço desse projeto aqui, que a gente abre as portas da ENSE para receber as escolas, né? Mas sempre tem criação de material que tente traduzir aquilo que é recomendado na Base Nacional Curricular Comum e ajudar na formação de professores e dos próprios alunos, né? Somos nós aí, coordenação de Renata Bueno, que está no meio, né, desde março de 2023. Né? Os objetivos, então, contribuir para esse pensamento crítico, né, para essa cidadania cívica ativa, né, disponibilizar materiais de qualidade,
realizar educação estatística numa linguagem acessível e elevar a qualidade de formação, porque é um projeto de extensão, então a gente conta com a participação dos alunos de graduação que estão assim o tempo todo com ideias, desenvolvendo materiais, a gente só orienta, né? Mas a mágica vem a partir deles, né? Então eles geram jogos, eles geram materiais, eles fazem apresentações sobre estatística, sobre conceito de estatística e sobre a própria ENSE. Também tem isso, né? A gente tem esse ganho de fazer uma espécie de divulgação da ENSE e da carreira de estatística, que geralmente as pessoas não buscam, né? Só pensam em engenharia, medicina, e aí não está nem no radar, né? Muitas vezes. Isso não é uma coisa que acontece só no Brasil, a gente escuta até lá fora também, que é preciso sempre estar divulgando essa carreira. 21 alunos da ENSE já participaram, né? Além dos voluntários, né? Vocês vão ver que daqui a pouco a foto do ENSE de Portas Abertas a gente enche, né? Auditório cheio de voluntário. Então, fotinhos aí das nossas várias visitas, né? Pedro II, a escola municipal aqui em frente. Olha aí, o ENSE de Portas Abertas, né? Então, tem muito voluntário aí, como vocês estão vendo, e eles estão aprendendo, né? Porque eles também ajudam a aplicar os jogos, né? A gente faz um evento com várias vivências, então as pessoas de fora têm oportunidade de jogar, de conhecer, curiosidades, fazer vivências, tudo a benefício, né, do letramento estatístico, né? Eles escutam palestras, estão vendo aí à direita um jogo que os nossos extensionistas desenvolveram sobre medidas, né, média, usando média, mediana, moda, usando, na época tinha um contexto de Olimpíadas, usando os atletas, alguns dos materiais que a gente já produziu até agora, então vocês estão vendo fake news, a gente tenta usar assuntos, né, acessíveis para os jovens, né, faz storytelling para trazer isso para uma coisa mais acessível. Nas escolas, eu vou chamar a atenção de alguns projetos. Esse foi um projeto que a gente fez aqui com a Escola em Frente, né, em que os alunos viveram o ciclo investigativo. Isso está explicitamente na Base Nacional Curricular Comum, indicada como um processo, né, de realizar esse letramento estatístico, é viver mesmo o ciclo investigativo da produção, né, da coleta de dados, da organização dos dados, análise, enfim, disseminação. A gente fez, então, uma pesquisa sobre bullying, que foi um tema que eles escolheram, e aí vocês estão vendo aqui algumas fotinhos deles montando questionário. Vou passar uns videozinhos só para vocês. Não tem som, não, mas aqui, ó, eles estão entrevistando, fazendo os testes de... Na verdade, aqui estavam fazendo teste para entrevista. Depois eles fizeram a entrevista com a professora. Aqui eles estão, de fato, preparando, né, o questionário. A gente conseguiu bonezinhos, né, dos recenseadores. Enfim, estão sempre sendo orientados. Você vê a professora aqui, a professora Larissa, a gente tem os extensionistas também circulando nos grupos, né? Então, esse foi um projeto. Esse aqui, mais à esquerda, opa, voltando, foi agora no Pedro II. Esse projeto foi muito interessante, também nasceu das ideias dos alunos extensionistas. Aqui a gente tratou de ODS, né? E criamos um país imaginário, e aí associamos informação estatística com informação geográfica. Eles tinham que coletar através do mapa. A gente teve uma ajuda aqui significativa da Priscila, que é designer, né? Então vocês veem que tem todo um capricho aqui nos materiais desenvolvidos para cada tipo de ODS. Eram alunos do 6º ano, lá do Pedro II, né? Esse aqui do meio eu vou mostrar daqui a pouco. Não, deixa eu só mostrar esse vídeo aqui deles fazendo. Aí, esse aqui tem som, mas eu esqueci de marcar o som, mas não é importante. Deles analisando o mapa, fazendo a contagem. Por exemplo, tinha um ODS ligado à educação, eles tinham que contar o número de escolas para chegar ao cálculo do indicador, eles tinham dossiês para analisar o mapa, enfim. E esse aqui do meio, né, eu tenho uma predileção por ele, porque esse aqui associa a estatística com a língua, né? Então a gente chama meio que
apelidou, né, de estatística para fins comunicativos. Eles escolheram um tema também, a gente sempre respeita isso, que era sobre queimadas, e aí estudaram gráficos, a importância da fonte, etc. E no final eles fizeram uma apresentação, de ter atualizado aqui, já trazido, porque acabou de acontecer, né? Os vídeos deles apresentando, e a gente simulou mesmo uma COP, né? Vocês sabem que teve agora, não sei se já acabou, a COP 29, vai ter a COP 30, né? Que é essa reunião das partes para discutir o meio ambiente, né? Que a ONU promove. Aí a gente simulou uma COP, eles tinham que defender os biomas, decidir. Então foi uma reunião diplomática, então eles usaram os dados para se posicionar, né? Que é uma das aplicações no letramento estatístico, né? Formar posição e tomar decisão, né? Então, mais fotinhos, aqui a gente tem os alunos apresentando na Casa Brasil IBGE para alunos do ensino médio da Escola São Paulo sobre a carreira de estatística. Aqui eles estão estudando sobre como fazer questionários, também a gente fez um projeto com censo. Então, são as várias experiências, né, que a gente vai criando junto com os alunos. Aqui vocês estão vendo alguns jogos, né? Eles todos foram, eu já tinha falado aqui das medidas, né? Aqui no canto direito, mas aqui no meio tem um show dos gráficos, quem veio em esses portas abertas pôde jogar. Aqui na esquerda a gente tem o jogo da vida, que aí mostra como que você usa, né, a estatística para tomar decisão, né, com base na probabilidade, né? E aí parece óbvio, né? Mas a gente começa a ver como que o óbvio se desmantela, né? Quando a gente começa a tratar. Não é óbvio, as pessoas acham que há erro, né? Pô, disse que tinha a porcentagem mais específica, né? Porcentagem de probabilidade de chuva e não choveu. Aí as pessoas dizem que é um erro, pô, a previsão errou, né? Então isso não é óbvio, né? Isso é tudo construído, educado, né? Então a gente fez esses jogos. A gente tem a criação de jogos. É isso. Eu agradeço, André, a oportunidade de apresentar, porque eu acredito que aqui também tenha alunos da graduação. Se vocês quiserem, a gente está abrindo todo ano, né, para que vocês venham participar e se juntar a nós. Então, Então, muito obrigada, Bianca. E, gente, então, esse seminário é uma alegria, né? Porque é bem legal ver os projetos, tem tanta coisa boa acontecendo na ENSE, e assim, eu desejo que mais alunos e alunas venham participar dos seminários do Núcleo, porque a ideia é isso, é mostrar o que a gente está fazendo. E uma coisa que é bem bacana é a gente saber, Bianca, você já fez o convite, eu até nem comentei na apresentação da Malu, porque a Malu apresentou um PIBIC. O PIBIC, assim, é uma vez por ano e tal, né? Às vezes, normalmente os meus PIBICs fazem parte de um projeto maior, então está sempre aberto a aluno e aluna. Não vou apresentar os meus hoje. O Cláudio vai apresentar um também que eu não sei se está aberto e tal, depois a Bárbara vai falar. Mas é isso, Bianca. A entrada nesse projeto de extensão é só uma vez por ano? Se um aluno ou aluna se interessar agora, dá para se juntar? olha, que O a período, Renata está até letivo? aí, talvez ela saiba responder, Eu mas acho que é período ela é letivo. na Renata, quer inscrição de falar? disciplina, ele se inscreve na Oi, tô disciplina. aqui. A Renatinha aí, que é a coordenadora. Só não ligo a câmera que não tá muito boa a situação aqui, mas, Tá bom. entra uma vez por semestre, né? Eles se inscrevem, fazem uma pré-inscrição na inscrição de disciplina, no período, né? E aí tem alguns requisitos, né, para entrar no projeto. Aí eles se inscrevem, preenchem questionário. Então, a entrada é a cada semestre, né, no início do semestre. E o que tem acontecido é que tem sobrado vaga, tá, gente? A Eita, gente tem muito trabalho, então podem vir. podem vir no próximo semestre, agora é final de ano, né? Mas no próximo período letivo, início do ano que vem, tem mais oportunidade, né, Renata? Exatamente. E olha só, e não é só para graduação, não. Tô errada, Renata? Aluno de pós-graduação também bem-vindo? Com certeza, toda É, ajuda é bem-vinda. bem-vinda. Porque a gente nunca trabalhou, não tivemos ainda Acho até legal esse de começar portas abertas, sim, né? Porque englobou a escola inteira. Então, a gente teve voluntários de todas as áreas.
Mas nesse projeto específico a gente ainda não recebeu nenhum aluno de pós, mas com certeza seria bem-vindo, porque Então, a galera ideia é da pós que está integrar, aqui sabe? hoje, querer se quiser se juntar, mais que bem-vindo. Esse projeto, por exemplo, do ODS, que envolveu a criação de um país imaginário, com toda uma. A gente sentiu falta um pouco, né, pessoal, de GEL, para gerar. Eu fiz ali um storytelling, entendeu? Mas eu acho que alguém de GEL seria ótimo, porque ia trazer umas dimensões, né? E aí essa integração da informação estatística, né, com a geoespacial, ficaria assim, nota 1000, né? Ainda É, mais quando é essa, é um tema fantástico. Então dá para pegar um projeto como esse e revisitar, tendo alguém de pós que venha é, dessa, né, tradição aí disciplinar e ajudar bastante. com certeza. A gente tem a especialização também, né? Porque É, como esse seminário do núcleo, ele tá primo do seminário ENSE, que é o seminário que a pós-graduação se inscreve, faz, e aí tem nota, tem tudo. Tem aluno aqui da pós estrito sensu. Da pós lato sensu, eu não sei se tem, mas a galera da pós lato sensu tem bem mais gente que tem assim, que tem uma pegada mais de gel também. Apesar de ser análise ambiental, eles têm mais esse olhar para território, para ferramenta que olha o espaço físico. Aí seria também bem bacana. Não sei se de repente dá uma divulgada, né? É, eu acho que pode ser que interesse. Olha aqui mais um comentário do Arthur aqui, que trabalho fantástico, professora Bianca, sou professor da FAETERJ, no interior, Pádua, Rio de Janeiro. Gente, que coisa linda, vocês estão chegando, né? Olha, não sei se legal, você... né? não sei, a Elisa também não é da ENSE. Pode entrar em contato. Eu não sei se o Arthur, ele é aluno da ENSE, deixa eu ver, ou se só chegou para assistir o seminário. Mas muito legal, muito bem-vindo, viu, Arthur, Elisa e outros e outras que estejam aí, que sejam de fora da ENSE. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, abrir microfone? Comentário também, não precisa perguntar, pode ser comentário se quiser, gente. Se oferecer também pode, se oferecer para ajudar, né, Bianca e Renata? Beleza. Também no final, gente, vai se sobrar um tempinho, eu abro de novo, tá? E vocês pensem aí, vocês podem fazer pergunta para quem vocês quiserem lá mais para o final. Eu vou emendar aqui então e passar para a quarta apresentação, que vai ser também mais. Todo mundo aqui é professor da ENSE, tá, gente? A ideia do seminário é isso mesmo, são projetos coordenados por professores e professoras. Agora é o professor Cláudio Marques, que vai falar de um projeto que eu já falei que eu sou suspeita, porque eu acho todos lindos, mas que é muito legal. Que é sobre a potencialidade do uso de Big Data no combate à desinformação. Ele não gosta e não gosta por. Peraí só um minutinho, gente, que agora eu não sei como é que eu paro esse troço aqui, não. Que eu botei aqui. Ai, desgraceira, peraí. Para aí para mim, por favor. É, E ele não gosta que a gente fale de fake news, porque não é isso, é mais que isso, e aí é muito legal que a gente já vai ter oportunidade de ouvir qual é a diferença, né, em falar de fake news, que é tão popular, e falar de desinformação, né? Cláudio, muito obrigada, por aceitar também, por vir aqui discutir com a gente, apresentar para a gente, dividir com a gente esse projeto. Tenha fala, fica à vontade. Obrigado, eu que agradeço. Tá aparecendo aí a telinha? Tá, né? Tá sim, mas não tá em tela cheia, não. Não tá em modo Agora tá? apresentação. Agora tá. Então, vamos começar então pelo começo, né? Davi já fez essa provocação sobre desinformação e fake news, então vamos falar sobre isso, né? Porque fake news ela está dentro do contexto desse contexto de desinformação, né? Desinformação tem fake news, mas não se limita a isso. Vou falar aqui, na verdade, até essa apresentação, vou falar talvez até um pouco mais sobre esse contexto do que dos resultados do projeto, né, que ele está começando agora. Mas só me apresentando, meu nome é Cláudio, né, e eu sou professor de comunicação, sou jornalista e atualmente leciono comunicação oral e escrita 1, lá na graduação, disciplina de primeiro período.
Então, esse projeto PIBIC começou agora em setembro, sobre as potencialidades do uso do Big Data no combate à desinformação. Então, vamos começar do começo. Primeiro são vamos lá, como é que a gente chegou nesse contexto de fake news, né? Primeiro, com o uso dos algoritmos na internet. Então, o algoritmo, como está definido aí, são qualquer sequência de instruções que orientam passo a passo para realizar uma tarefa, para resolver um problema, é um algoritmo. E, no caso, a internet, ela usa algoritmos, né? Assim, até a Kate O'Neill, né, essa autora, ela usa esse termo que os algoritmos, eles às vezes funcionam como se fossem armas de destruição matemática, né? Então, um trocadilho que você perde, né, na tradução, né, que é o mass destruction, né? Parece armas de destruição em massa. Porque o que está acontecendo? No caso, por exemplo, da internet, é que o conteúdo de tudo aquilo que a gente vê na internet, quando a gente usa um Google, quando acessa um Instagram, primeira página de determinados sites também informativos, eles são personalizados de acordo com os nossos hábitos. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu só entro numa rede social, mas eu não curto, eu não compartilho, eu não faço nada disso. Tá, mas você está alimentando informações sobre você quando você acessa a internet, né? Porque no caso de uma rede social, ele registra lá qual o tipo de conteúdo que você prefere ver, qual o tipo de conteúdo que você se detém para olhar. Então, tudo isso ele vai alimentando os algoritmos e, de certa forma, né, muita gente pensa que, poxa, então que ótimo, né? Os algoritmos, então, eles vão me ajudar nesse mar de informações, né? Porque a gente tem um conteúdo absurdo de informações, então se ele está lá personalizando para aquilo que eu quero ver, para aquilo que me interessa, então talvez seja uma coisa boa, né? Só que o problema é que esses filtros, eles vão criando bolhas de informação. Então, primeiro que esses filtros, né, até tem um autor, que é o Parecer, ele fala que ele chama de filtro invisível, porque ninguém sabe muito bem como é que são feitos esses filtros, né? Eles não são. Será que ele é criado para estimular, assim, com valores na base assim, de cidadania e tal, ou para simplesmente lucro da empresa, né? Enfim, que está proporcionando aquilo, né? Aquilo que dizem, né? Quando uma coisa é de graça, né? Geralmente o produto é você. Então, se você está acessando de graça uma rede social, um conteúdo de internet, é porque você está criando dados que vão ser comercializados. Então, quando a gente navega, por exemplo, no Google, então a gente está simplesmente criando tudo que você busca, tudo que você acessa, e com base no que você gosta de acessar, você está criando um filtro. E está deixando de ver coisas que são um pouco diferentes daquilo que você gostaria, daquilo que você costuma buscar. Então, você acaba ficando privado de informações diferentes, de pontos de vista diferentes do seu, que é uma coisa ruim, porque ele favorece, por exemplo, a disseminação de fake news, né, que é um dos instrumentos, né, que é uma das características da desinformação. Então, a partir do momento que eu estou dentro de uma bolha, eu não tenho acesso a pontos de vista diferentes, isso faz com que, principalmente determinados grupos mais suscetíveis a fake news, acabem recebendo e acabem acreditando nessas notícias falsas. Aí tem essa brincadeira, né, da diferença da verdade e da pós-verdade, né? Verdade, penso, logo existo; pós-verdade, acredito, logo estou certo. O que acontece? A gente vive aquilo que é chamada era da pós-verdade, porque é como se, para a maioria das pessoas, já não importasse tanto se uma notícia, por exemplo, é verdadeira ou não, né? Assim, dá mais valor à opinião dela do que aos fatos propriamente ditos. Então, muitas vezes as pessoas assim
compartilham notícias falsas, não é uma simples questão assim porque ela foi enganada, não, porque ela acredita que ela está numa guerra cultural e que aquilo vai ser bom para ela. Se ela divulgar e as pessoas começarem a pensar como ela pensa, todos só tem a ganhar com isso, né? É uma coisa muito comum você ouvir em quem divulga fake news é falar que aquilo não é verdade, mas poderia ser, né? Ah, fulano não falou aquilo, mas é o tipo de coisa que ele poderia vir falar. Talvez ele tenha falado em outro contexto, enfim. Pessoa, aquilo que ela acredita importa muito mais do que o que é realmente verdade ou não. E, assim, falando especificamente de fake news, existem algumas classificações, né? Então, essa da Clara Wardle é uma das mais famosas, né? Então, ela faz de acordo com a intenção e de acordo com o tipo de contexto, né? Então, tem toda uma classificação sobre o que seria fake news, o que não seria. Então, às vezes, uma sátira criada para parodiar, por exemplo, tipo um sensacionalista, aquilo poderia acabar se tornando uma fake news se fosse compartilhado em um determinado contexto. Ou então, quando você pega uma notícia, por exemplo, e troca o título da notícia, ou usa um, um veículo, tipo, sei lá, um G1, Folha de São Paulo, qualquer coisa do tipo, e cria uma notícia usando uma fonte parecida, tudo isso aqui poderia ser classificado como fake news, né? Então, tem toda uma classificação, tem esses outros autores também que fizeram essa outra classificação também de acordo com o nível de veracidade ou com a intenção de enganar, mas enfim, fake news, na verdade, tem vários tipos de classificações possíveis, mas certamente as que são mais graves, as mais complicadas para a gente, são aquelas que envolvem manipulação e fabricação de informação. Então, é realmente algo feito com a intenção mesmo de enganar as pessoas. Então, falando mais sobre desinformação, voltando então para. Então, assim, no caso aqui, até a gente aqui no português, a gente usa desinformação, a palavra de uma forma mais ampla, né? Ele acaba incluindo o que seria o disinformation, né? Que é essa informação que ela é falsa, ela é criada justamente para prejudicar pessoas, para prejudicar grupos, enfim. E tem esses outros, mas aqui no Brasil ele acaba assim, também agregando esses outros dois conceitos, do disinformation e do malinformation. O misinformation seria informação errada, então, assim, ela é uma informação falsa, mas que ela não foi assim, criada exatamente com a intenção de prejudicar outra pessoa. Então, paródia, por exemplo, poderia acabar acontecendo isso. Às vezes a pessoa cria uma notícia de brincadeira para viralizar, para fazer alguma piada, e aquilo acaba, enfim, enganando pessoas e tal. Mas não foi necessariamente a intenção de prejudicar alguém, mas pode acabar prejudicando. E o contrário também, que é o malinformation, né? Que ele é uma informação que é baseada na realidade, mas que ela pode ser utilizada com a intenção de prejudicar. Então, por exemplo, aquele revenge porn, por exemplo, quando a pessoa divulga algum vídeo de relações sexuais, alguma coisa assim, sem consentimento, aquilo é um vídeo que é verdadeiro, mas foi feito para prejudicar, com a intenção de prejudicar alguém. Então, tudo aquilo que é baseado em informações verdadeiras, mas que é feito com a intenção de prejudicar. E quando é falso e com a intenção de prejudicar, aí sim seria o disinformation, que seria realmente a desinformação. Aqui no Brasil, a gente acaba abrangendo misinformation e malinformation também como desinformação. E aqui é só para comentar, né, assim, que sobre o escândalo da Cambridge Analytica, né, que aconteceu em 2018, que enfim, quando o Facebook, né, a Cambridge Analytica, ela pegou dados do Facebook e extrapolou esses dados, né, enfim, fez uma pesquisa que as pessoas podiam responder e a partir disso conseguiu traçar perfis psicológicos e a partir disso conseguiu fazer com que perfis muito específicos de pessoas pudessem ser manipuladas, né? Então, isso, por exemplo, influenciou nas eleições do Trump, nas eleições anteriores, né, do Trump, quando ele venceu, não essa última agora, né, quando ele foi presidente a primeira vez, e também na saída, né, do Reino Unido, né,
Brexit, né, quando eles saíram do mercado comum europeu, enfim. Foram, basicamente, quando teve o plebiscito lá que optaram por sair. Então, esse tipo de dado, né, esse tipo de big data, né, ele pode ser utilizado, as estatísticas elas podem ser usadas de uma forma maléfica. Você pode fazer realmente manipular grupos, principalmente grupos mais suscetíveis à informação. Então, por exemplo, para você decidir uma eleição, você sempre tem um grupo que é mais conservador, um grupo que é mais progressista, e tem aquele grupo de indecisos, e nesse grupo de indecisos tem pessoas que são extremamente sensíveis a manipulações desse tipo. Então, assim, você pode decidir uma eleição. Para você decidir uma eleição, por exemplo, você não precisa ter, manipular todas as pessoas. Você basta você manipular aquele grupo que vai ser suficiente para decidir a votação, né? Enfim, existem diversos caminhos para se combater as fake news, para se combater a desinformação. A Bianca estava falando agora, né, sobre letramento estatístico. Então, tem um letramento digital, né, esse tipo de ação feita aí pela INSEE, né, com as escolas, certamente é um tipo de caminho para se combater as fake news. Então, existem iniciativas individuais também, as pessoas individualmente elas podem burlar um pouco essa coisa dos filtros, né? Elas podem, por exemplo, configurar as redes sociais para que elas vejam conteúdos de pessoas que às vezes pensam um pouco diferente delas, enfim. É possível, né? Aqui tem essa imagem, né? Você pode considerar a fonte, verificar o autor, ver se é uma piada, ver se tem algo preconceituoso, enfim, consultar especialistas. É aquela coisa, o combate às fake news, à desinformação, é algo bastante complicado, porque ela passa pelo emocional, ela não é só uma questão de racional, ela não é só uma questão de racionalidade, não é só uma questão de, basta você apresentar a informação certa para a pessoa que o problema está resolvido. Então, não, tem toda uma questão afetiva envolvida, né? Mas existem esses caminhos e algumas iniciativas também estão sendo tomadas no âmbito das instituições de ensino superior, né? Então, tem alguns laboratórios de pesquisa que estão utilizando Big Data para analisar a Big Data e para analisar e para combater a desinformação. Então, assim, o NetLab acho que talvez seja o laboratório de pesquisa mais conhecido com trabalho nesse sentido. Então, um laboratório lá da Escola de Comunicação, lá do FRJ, que eles fazem publicações que são divididas principalmente em relatórios técnicos e publicações acadêmicas. Então, tem lá os artigos científicos que são divulgados, que são geralmente publicados em revistas, em periódicos, ou então apresentados em eventos de compós, por exemplo, ou em outros eventos acadêmicos, né? Então, lá no site deles, né, se vocês entrarem lá, vocês vão ter acesso a esse material. Então, tem as publicações acadêmicas e tem também os relatórios técnicos, né, que são divulgados para a sociedade. Então, a imprensa costuma noticiar bastante, né? Então, esse daqui é um dos exemplos, né, de relatórios feitos por eles, que é o das enchentes no Rio Grande do Sul, que eles fizeram uma análise de desinformação multiplataforma. Então, eles pegaram, por exemplo, dados de grupos de WhatsApp, de Telegram, ou então viram o que estava sendo divulgado no YouTube, no Instagram, nas redes, né? Para analisar que tipo de narrativa que estava sendo feita, enfim, como que... E a partir dessa denúncia, né, foi feita muita matéria, né? Teve muita matéria nos jornais, enfim. O grupo, até esse laboratório, ele passou até a ser perseguido por grupos de extrema direita por causa disso. Eu vou até colocar aqui uma página do MATLAB, só para mostrar. Então, aqui, por exemplo, são os relatórios técnicos. Aí você tem aqui, por exemplo, uso de deepfake nas eleições, né? Enfim, como que o YouTube financia negacionismo, conspiracionismo climático. E eles têm também
Aí, deixa eu... Ixi, e eles têm também as publicações acadêmicas. Então, negacionismo climático no YouTube, greenwashing, desinformação, enfim, eles têm um trabalho bem interessante. E também, além deles, tem também o laboratório lá da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, que eles também têm artigos e relatórios. Então, aqui, por exemplo, tem alguns artigos que foram divulgados, né? Então, aqui tem o site deles. E relatórios também. Então, aqui eu até coloquei esse... deixa eu ver como professor. Botei. Então, aqui eu coloquei, né? Esse foi um artigo científico que foi publicado recentemente, que é sobre intancáveis contra o combustível. Eles fizeram uma análise de chats do Telegram. Então, tem uns grupos lá que eles conseguiram fazer esse tipo de análise. Então, esse tipo de pesquisa que você analisa dados de redes sociais, dados de uso de Google, de YouTube, de Telegram, de WhatsApp, para ver como que está sendo feita, como que está ocorrendo essa desinformação, isso sem dúvida pode colaborar bastante no combate, né, à desinformação. E então a gente chegou nesse nosso projeto aqui, que é o objetivo desse projeto PIBIC a gente quer fazer uma pesquisa exploratória, a gente quer justamente conhecer quais são as pesquisas, o que está sendo feito dentro da academia para combater a desinformação. Então, quais são os artigos que saíram? Então, a ideia é a gente mapear justamente essas iniciativas. Então, o Igor, né, que é o nosso bolsista, ele já está trabalhando lá com isso. Eu esqueci de comentar no começo, né, não apresentei devidamente, né? O Igor é o nosso bolsista e o Paulo Toches, né, que é o professor da INSE, ele também está nesse projeto, né? Então, ele que acabou de fazer um treinamento, um super treinamento com o Igor, que agora já está mais capacitado para poder fazer esse artigo. Cláudio, desculpa interromper, você já está com 20 minutos, tá? E se você puder ir concluindo. Tá bom. Estava me guiando pela hora. Realmente eu não me guiei pelos minutos. Eu pensei que era até determinado horário. Tá, mas eu já estou fechando aqui. Então, assim, a gente está... Na verdade, o objetivo é justamente fazer uma revisão sistemática da literatura, tá? E criar uma plataforma onde vão ficar disponibilizados todos os artigos relacionados a esse tema. Então, o Igor ele já acabou de fazer esse treinamento com o Paulo Toches, né, do Percival, que é uma ferramenta de revisão sistemática de literatura do Mendeley, né, que serve para fazer citações. Então, assim, até como a Malu até comentou na parte dela, né, a ideia é realmente a gente capacitar também os alunos, né, a gente estimular essa participação deles nas pesquisas, essa entrada no mundo acadêmico, de fazer artigos, enfim. E, bom, eu acho que... então, a ideia é essa. A partir dessa plataforma, quando essa plataforma estiver pronta, ela vai ser disponibilizada para qualquer pessoa poder entrar e vai ser utilizada por a gente aqui também, né? De repente, a gente pode começar a fazer pesquisas desse tipo se baseando nas experiências, né? Afinal de contas, aqui na INSE, especificamente, tem um monte de estatístico, né? De repente, a gente pode fazer um trabalho bem bacana e bem bonito nesse campo também. Então, era basicamente isso, né? A gente tem uma série de referências também, que eu posso depois disponibilizar também e deixar lá. Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Muito legal, Cláudio. Obrigada por dividir com a gente também. Muito legal, porque é um tema um pouco diferente, né? É um tema que tem a ver com comunicação, como você disse no começo, você é jornalista, então, assim, traz uma pegada diferente, porque a gente tem formações diferentes na ENSE, né?
muitos estatísticos, demógrafos, economistas e outros tantos. A gente tem até matemático e físico também. Mas assim, o nosso volume é mais assim, galera dessa área, e você traz uma pegada diferente do jornalismo. É muito bom ter esse olhar diferente, e como você falou, e a Bianca também falou, que é isso, né? O que importa é o aluno, é a trajetória que o aluno vai trilhar junto com a gente nesse 1 ano de projeto, né? Esse também é um PIBIC, esse do Cláudio. E assim, e o hábito da leitura, e saber fazer uma referência, saber manipular uma ferramenta, pode ser até uma ferramenta mesmo de fazer revisão de literatura, ou ai, gente, já estou perdendo aqui o nome de todo mundo, da primeira apresentação, enfim, que tem a ver com o uso do QGIS, a Malu, desculpa. Desculpa, Malu, já estava perdendo o seu nome aqui. Como a Malu falou, né, a manipulação do QGIS, manipulação de uma ferramenta que aumenta, e que é isso que conta, né? Que é assim, a vivência e o aprendizado do aluno e da gente também, né? Porque a gente vai aprendendo um monte de coisa nesses projetos também. Pessoal, tem tempo, apesar do Cláudio ter gastado quase todos os 25 minutos, tem tempo para uma pergunta ou outra, se alguém quiser. Se não quiser, a gente passa para a última apresentação, e aí, depois da última apresentação, a gente abre para pergunta e comentário, se quiser. Alguém tem alguma coisa para comentar ou quer fazer alguma pergunta? Não vejo mãozinhas. Vou passar então para a Bárbara, que é a nossa última apresentação de hoje, não menos importante, obviamente. A ordem, na verdade, era a ordem alfabética, né? Mas aí, por causa dos compromissos de todo mundo, a gente foi acomodando. A gente está no final do ano na ENSE, né? E em outras escolas, outras faculdades também, e a gente vai compondo as agendas. Bárbara, que não é estatística e não é demógrafa, é economista, mas também é demógrafa e também é estatística, né? Porque a nossa formação hoje acaba fazendo pouca diferença, a nossa trajetória profissional e acadêmica que diz mais o que a gente é. Mas, enfim, a Bárbara vai falar de desigualdade de gênero e raça na Amazônia Legal, um tema também, de novo, muito, muito legal, muito, muito maravilhoso, e o que os dados censitários informam sobre isso, né? Como é que a gente consegue ver isso por meio de dados de censo demográfico? Bárbara, muito obrigada por vir, por aceitar, por estar aqui com a gente hoje. Se você quiser, não sei se você estava bem no iniciozinho, se quiser fazer uma mini bio, fica à vontade. Somos todos professores e professoras da ENSE, então, se quiser acrescentar mais alguma coisa, já falei que você é economista de formação, mas você pode falar como é que você se vê hoje, né? Eu já te dei rótulo de economista, de demógrafa também, de estatística também, enfim. Fica à vontade, obrigada, fica à vontade, o microfone é seu. Obrigada, Andréia, obrigada pelo convite. Depois, enquanto eu estiver compartilhando aqui, se você depois puder colocar o aluno, o João Vitor, como apresentador também, que eu acho que é legal trazer a visão dele até aqui do projeto, né? O projeto está bem recente. Mas antes disso, né, a Andréia acho que ele está apresentador também. Ah, é? Então tá. É porque eu convidei ele direto de dentro do Webex. Então tá. Tá bom. Então, eu estou na cota de economista aí, né, como a Andréia disse, mas eu, antes de ser professora da ENSE, eu venho de uma trajetória de 20 anos trabalhando ali na produção, né, da informação na diretoria de pesquisa, né, então, eu acho que o trabalhar no IBGE, eu acho que isso me motivou também a fazer, né, a passagem para a ENSE, ele te dá, como a Andréia disse, acaba sendo um pouco demógrafo, um pouco estatístico, um pouco tudo, porque ele te dá uma formação muito específica, né, um olhar muito, eu sempre falo que, acima de tudo, meu lugar de fala é o da produção da informação. Né, o que a gente tenta é adaptar os contextos aí, as demandas que a gente recebe, mas esse saber, assim, né, do produzir informação, de onde encontrar informação, de como você trilha ali a melhor forma de ter informação para, acima de tudo, né, fazer com que a sociedade se conheça melhor e que a gente possa subsidiar, né, e formular melhores políticas públicas, é nosso papel primordial aqui, né. Na ENSE a gente tem um pouco mais de liberdade, né, como se faz, né, na academia, né, de traçar aí um pouco, a gente viu as apresentações aqui mais inovadoras, assim, não tem o peso que o IBGE tem da produção da estatística oficial, que eu sempre digo, né? É um peso mais em termos de uma responsabilidade, né? No sentido de que você, tudo que você produz vira uma estatística oficial do país, né? E te pode garantir acessos
a benefícios, né, garantias de direitos, então tem toda uma preocupação aí, muito metodológica, muito forte, que a gente acaba levando para a vida, né, e traz aqui também para os nossos trabalhos de orientação, para os trabalhos aqui de pesquisa acadêmica que a gente faz. Eu vou compartilhar um arquivo pequenininho, né, eu sou faladeira, eu acho que a gente pode conversar e debater mais até, o projeto, como eu disse, está bem no iniciozinho. Cadê? Será que vai dar certo? Tá aparecendo aí, André? Sim, está aparecendo sim. Então, quando eu pensei esse projeto, ele teve algumas, né, o aluno João Vitor Tavares, né, ele é meu aluno mesmo, assim, né, só orientador aqui, ele é meu aluno na disciplina que eu estou dando, que eu vou falar um pouquinho, porque aí quando eu fiz essa passagem para a ENSE, né, então minha trajetória dentro da diretoria de pesquisa é na produção de indicadores sociais e, historicamente, nessa sedimentação aí da discussão de gênero e raça dentro do IBGE, na produção da informação, né, então juntando um pouco as coisas, juntando também, né, aí quando eu vim para a ENSE, a ENSE ela tem na pós-graduação uma disciplina chamada Sistemas de Informações e Estatísticas Geográficas, a gente apelida de CIEG, e tem as Estatísticas Públicas na graduação, que é justamente uma disciplina que traz um panorama, a Andréia já viu também várias vezes essas disciplinas, que dá um panorama do que é a produção estatística e geocientífica dentro da instituição. E aí tem muito esse olhar aí da produção da informação, né? Quais são as pesquisas, como é que a gente produz os indicadores, o que está por trás do conceito de cada indicador, as recomendações internacionais, onde buscar essa informação, como produzir essa informação, e aí em diversos temas aí que o IBGE trabalha. O que eu trouxe aqui são esses que eu tenho trabalhado mais, né, recentemente, em termos de análise de estudos dos temas, dos grandes temas, né, trabalho, educação, etc., por uma perspectiva mais interseccional. Né, então, essa é, de fato, né, de trazer meu projeto de pesquisa, né, e também trazer os alunos para aprender a analisar informações de até mais cotidianas, de diversos temas, por essa perspectiva, né, e eu vou explicar um pouquinho por que entrou essas especificações aí de censo, né, e da Amazônia Legal. Então, primeiro é que, justamente, a própria conformação da sociedade brasileira, ela tem um eixo aí de formação que é baseada em desigualdades, né? Assim, o Brasil, não obstante estar aí sediando o G20, né, um país de renda média alta, ele também é o país, quando a gente analisa desigualdade de renda, né, e as outras desigualdades, ele é o país dos mais desiguais do mundo, né? Então, a gente tem isso, então, por isso que a gente tem toda uma discussão, inclusive nas agendas de desenvolvimento, que é, por exemplo, a Agenda 2030, ela tem lá o lema dela, não deixar ninguém para trás. O que é o não deixar ninguém para trás? É que muitas vezes a gente atinge metas dentro dessas agendas de desenvolvimento para a média do Brasil, só que a média do Brasil esconde muita coisa ali por dentro, né? Você pode ter atingido algum indicador na média, né? Taxa de alfabetismo, taxa de desemprego, que você possa imaginar de nível de escolaridade, mortalidade materna, mortalidade infantil, etc., mas quando você olha pelos grupos populacionais, pelo território brasileiro, não é verdade que você tenha atingido para todo mundo, né? Então, a ideia do não deixar ninguém para trás é que todo mundo alcance aquelas metas e não só a análise pelas médias, né? Então, tem todo um trabalho agora dentro do IBGE, inclusive, de transversalizar essa perspectiva de gênero, né, e suas interseccionalidades para dentro da produção, para toda a produção, seja na área econômica, na área ambiental, na área própria área social, né, em que a gente hoje tem uma comissão temática de relações sociais de gênero e sexualidade, pensando um pouco o conjunto, inclusive essa comissão é ligada à presidência, estou como coordenadora adjunta dessa comissão, né? E aí você pensar um pouco nisso, e quando a gente pensa e começa a olhar os indicadores que a gente já está mais acostumado, por exemplo, só sexo e cor e raça, que eu estou propondo aqui, você encontra ali as mulheres negras como grupo, né, como identidade que apresenta maiores vulnerabilidades sociais quando você analisa em comparação a homens brancos e homens pretos e pardos de uma forma geral. Claro que você vai ter um ou outro, né, que você vai ter homens negros também com indicadores mais desfavoráveis, mas de uma forma geral a gente encontra mulheres negras nesse ponto aí, porque de fato elas estão sofrendo ali tanto efeitos do racismo quanto da misoginia ali combinados, né, de forma que elas se coloquem nessa discussão quando a gente pensa um pouco a conformação da sociedade brasileira. E, acima de tudo, ela pode ainda ser analisada integrando aí a perspectiva regional, né, onde essas mulheres estão colocadas, né, pode agregar muitas outras, né, quando a gente pensa em interseccionalidade, são várias, no termo original, ali do termo, várias vias, né, de opressão e de geração, né, de desigualdade que podem ser combinadas e exponenciar aí potenciais efeitos aí adversos de onde essas pessoas estão, né?
situadas na sociedade brasileira. O que a gente tem hoje, em termos de Brasil, que tem as regiões Norte e Nordeste, com nível de desenvolvimento socioeconômico um pouco aquém daquelas que são observadas no Sudeste e Sul, e aí, entendendo esse padrão de desenvolvimento socioeconômico que a gente tem hoje, né, a gente tem maiores índices de pobreza monetária colocados ali, e também tem maior concentração de população preta ou parda. De fato, quando a gente olha os índices de pobreza, a gente vê que você tem maior quantidade de pessoas de cor ou raça preta ou parda, né, dentro ali do que se entende ali enquanto pobreza, né. Associado a tudo isso, a gente tem agora, a gente ainda está divulgando os dados do Censo Demográfico. O Censo Demográfico foi a campo, né, depois de muita luta em 2022, e a importância do Censo Demográfico é justamente, para além das médias, te dar a oportunidade de ter indicadores para os seus recortes territoriais menores, né, você tem informação para os mais de 5.500 municípios, você tem informação intramunicipal, né, você tem informação para diferentes agregados que você possa imaginar, e aqui a gente trouxe esse da Amazônia Legal, eu vou explicar por quê. Né? E então você tem diferentes grupos populacionais, né? O censo que vai na casa de todas as pessoas com questionário básico, com uma amostra gigantesca ali perto do que a gente tem usualmente, né, via PNAD contínua, uma amostra muito grande de domicílios, que te permite trabalhar com um pouco mais de tranquilidade ali a informação em diversos temas, é o questionário do censo. Esse da amostra, por exemplo, tem dados de educação, tem dados de trabalho, tem dados de mobilidade, né? Além de tudo, tem os dados do entorno, tem muita informação que ainda vai ser divulgada. A gente está divulgando, por enquanto, só o que é do questionário básico do censo, né? E, além disso, enquanto justificativa, né, para esse projeto, eu participo da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento. E aí eu vou dizer por quê, o que é essa comissão, na verdade. Antes de falar dela, eu tenho que falar do que é a Agenda de População e Desenvolvimento, que é uma agenda internacional, uma agenda importante, já de muitos anos. Ela tem a Comissão, né, de População e Desenvolvimento, uma discussão na ONU, né, grande, já está na sua seção 57, e tem a agenda que é regional, que é uma discussão dentro da América Latina e Caribe sobre essa agenda, que, acima de tudo, ela traz um olhar importante sobre essa conexão, né? O que a população com estratégias de desenvolvimento, né? Sempre um olhar combinado, e os efeitos dessas estratégias de crescimento e desenvolvimento sobre os grupos populacionais, sobre o território, sobre vulnerabilidade. Então, a gente vê que os grupos, né? Você tem, ao contrário da Agenda 2030, que tem os grandes temas e pede para desagregar esses indicadores por grupos, né? E por urbano, rural, etc., que você possa imaginar em termos de território, essa agenda ela traz a população como ponta de lança, né? Então você vê os grandes grupos, mas com foco nas crianças, adolescentes e jovens, nos idosos, nas mulheres. Tem 2 capítulos ali, é uma agenda que tem uma discussão muito importante de saúde sexual e saúde reprodutiva, de direitos reprodutivos, né? Os migrantes, né? Você tem a discussão toda da desigualdade territorial no capítulo G, indígenas e afrodescendentes. Então você pega esses grupos populacionais e avalia os grandes temas associados à estratégia de desenvolvimento econômico. Que a Comissão Nacional de População e Desenvolvimento é o órgão nacional que foi reativado agora em 2024, ele andou desativado aí entre 2017 até ano passado, né? Até esse ano, na verdade, início desse ano, foi desativado, foi reativado agora, e é um locus, assim, de entender as políticas implementadas no país, né? Uma adaptação, pensar a agenda, o ato falho de falar 2030, mas a agenda de população e desenvolvimento e como aplicá-las, né? Internalizar essa agenda em termos de política pública no Brasil. Tá? Você tem uma série de indicadores para monitorar essa agenda. Eu sou a representante do IBGE na CNPD nacional e já fui a reuniões da agenda regional e da agenda nacional. Então, participando da CRPD e considerando todos esses grupos populacionais, é uma agenda que ela tem uma participação muito forte da sociedade civil. Muitas organizações não governamentais, né, que participam ali, atuando localmente em diversos temas ali da agenda. Então, pensando nisso, nesse contato que eu tive, né, com a sociedade civil através da CNPD, veio essa demanda, né? Eu vou mostrar um pouco quem é o nosso cliente, aí, entre aspas, nossa demandante, mas a ideia é de você mapear as condições de vida da população da região de interesse, que no nosso caso vai ser a região norte, Pará e Amazônia Legal, incluindo ali seus municípios, considerando sexo, cor, raça e, quando aplicável, para as populações indígenas e quilombolas, né, com base nos dados censitários, que aí a gente tem trabalho para um ano, né? A gente já tem mais ou menos o que foi levantado aqui, mas o que está para levantar, né? No sentido de você ampliar o conhecimento, né, da população dessa região de interesse a partir dos dados do censo, faz tudo via uso de Sidra, né? Toda a tabulação do censo está indo para o Sidra, né? E aí você analisar esses resultados, isso que eu estou propondo, que eu propus ali, né, para o aluno, você não só entender qual é a demanda, né, que vem em termos de produção de informação, produzir essa informação, produzir análise, gráficos, tabelas, textos, né, para a gente entregar para essa ONG para ela poder trabalhar. Ela vai ter 10 anos de trabalho com base aí no que a gente vai poder produzir para ela em termos de informação.
Então, quem é, né, o nosso demandante? É o CEDEMPA, Centro de Estudos e Defesa do Negro, né, do Pará. Teve a nossa colaboradora, nosso ponto focal é a Nilma Bentes, como engenheira agrônoma, escritora e ativista em prol dos direitos da população negra, fundadora do CEDEMPA, né, que é uma associação sem vínculos político-partidários, e tem essa ideia de você ter uma ampla diversidade ali de atuação de gênero, orientação sexual, religiosa, social, etc., e que atua sempre nesse sentido muito do aumento da autoestima da população negra, de estimular a luta da população negra por uma cidadania plena, por melhores condições de vida, né, por aprovação, né, de políticas públicas junto aos poderes locais, né, mesmo os federais. Ela participa como representante da sociedade civil dentro da CNPD, né, e nesse sentido que eu a conheci, ela trouxe essas demandas. Eu sempre quis um pouco dessa coisa de sair da academia, né, não só a gente capacitar os nossos alunos a produzir essas informações, né, que o IBGE até faz de forma regular, mas não pode fazer para cada município, para cada interesse mais específico, mas também levar essa informação de forma que, no dia a dia, as pessoas possam trabalhar com ela e poder, né, calcar aí os caminhos ali de atuação dentro desses eixos aí que ela se propõe. A nossa Nilma é essa aqui que está no centro, de cabelo azul, maravilhosa. Ela esteve aqui recentemente na FLUP, na Feira Literária das Periferias, fez uma fala numa mesa tratando de bem viver com outras personalidades ali, né, tratando do tema. Então a Nilma, nossa colaboradora, é essa aqui, de óculos aqui, bem no centro aqui. Ela teve uma mesa ali, né, no dia 14 de novembro. E aí eu vou pedir, então, para o Vitor. Vitor, você consegue falar? Para dizer um pouquinho o que você fez do projeto até aqui, que está te preparando para começar a fazer as análises. Oi, tá me ouvindo? Oi, amo, Vitor, pode falar. Boa tarde, boa tarde. Então, a gente tá fazendo o projeto desde setembro, né? Aí eu comecei fazendo o curso do Sidra para conseguir fazer as tabelas que a gente vai fazer a partir de dezembro. E depois fiz uma análise da base de dados do censo demográfico, que é a base que a gente vai usar. E depois fui atrás de ver quais tabelas já foram publicadas do censo de 2022, né? Que é o que a gente vai usar. Que ainda não foi publicado todas. E esse mês a gente teve uma reunião com a Nilma, né? E para alinhar um pouco o que ela queria que a gente fizesse e para já dar um norte pra gente. É mais ou menos isso. E está fazendo minha disciplina, né, João Vitor? Tô fazendo, além dela ser minha orientadora, eu faço aula com ela também, toda sexta. Então, a ideia foi criar as condições para que ele pudesse iniciar, antes de fazer análise, você tem que sedimentar ali o seu terreno, né? Então, inclusive está aberto ainda para quem quiser fazer o curso de Sidra, que é um curso rápido, né? Ele rapidamente aprendeu a lidar com Sidra, já fez algumas coisas, inclusive eu coloquei, né, uma avaliação lá da estatística pública, fazer algumas tabulações no Sidra, e ele já vem fazendo com mais facilidade, porque fez esse curso que está lá disponível, né, para fazer um curso autoinstrucional, para você aprender a usar a ferramenta Sidra. Está cursando, então vai terminar agora, né, a disciplina agora em dezembro. A disciplina é importante que ela traz diversos temas, né, e vai mostrando para ele como é que constrói diversos indicadores que a gente vai usar no projeto, né? Já pedi para ele estudar, então, o censo, o que é o censo, como é que o censo funciona, a metodologia do censo, né? Como é que a gente pode analisar os limites, enfim, toda uma discussão da base de dados. E a gente marcou uma conversa, então, com a Nilma, a gente fez uma conversa online, ela ainda estava lá no Pará, para ela dizer para a gente qual era a expectativa dela, o que ela precisava de dados. Ela trouxe até dados além do censo, que no final a gente vai calcular talvez algumas coisas para ela, que é possível dentro da PNAD contínua, que ela tinha pedido para a gente também. Então, aqui foi mais ou menos o que, né, o João Vitor levantou, né, de que já tem informação, o relatório que ele fez sobre o censo para mim, para ele estudar o censo, né, e o que já tem divulgado do censo, que já permite que a gente comece a fazer algumas tabulações, né. Então, assim, até o final do projeto, que é setembro do ano que vem, a gente vai ter todas as divulgações aí do censo para fazer com esse recorte que ela solicitou para a gente, né, do Pará, da Amazônia Legal, para os municípios, né, inclusive para você poder situar o Pará em relação ao Brasil, em relação à região norte e a Amazônia Legal, né, e fazer, principalmente, alguns indicadores, a gente vai precisar fazer para todos, mas de educação, de trabalho, né, enfim, do que a gente puder trazer ali de informação para ela poder trabalhar aí para os próximos, até acontecer o próximo censo.
E aqui mais ou menos o cronograma, né? A gente já fez, então, a seleção e leitura dos textos sobre o tema, aprendizado do Cidro, ele fez o curso bem rapidinho, a definição de cronograma, a gente está trabalhando nisso agora, está um pouquinho atrasado, porque a gente está dependendo de chegar ao cronograma, né, de divulgação do censo, e a gente vai passar, então, um ano aí fazendo tabulação e análise dos resultados, entregando para ela e vendo feedback. A ideia é fazer o relatório final para entregar para a organização, né, e depois a gente mesmo submeter, até para ele também ver como é que funciona esse processo de submissão de artigo aí, para alguma revista, algum local de interesse. E é isso, tem nossos e-mails aí, quem tiver dúvida, quem tiver interesse em participar também do projeto, acho que não vejo problema nenhum de agregar aí, a gente poder entregar um negócio bem legal ali para a Nilma e para a organização dela. Nossa, que legal, Bárbara. Obrigada por apresentar. Eu fiquei com um gostinho meio de projeto de extensão também, né? Porque tem um cliente, tem um locus Mas eu específico. pensei nisso, vamos começar pequeno, ver como é que funciona, um mas acho locus que é uma aproximação tão legal. Nossa, demais. É porque normalmente os projetos de iniciação científica a gente acaba focando mais, né, em resolver um problema e não atender uma demanda. Que você falou, demandante, cliente, que é isso mesmo. Vocês têm um cliente, vocês têm um demandante, e é muito legal porque é muito assim, muito enraizado na realidade, né, nesse Brasilzão, esse território que a gente tem que é todo complexo, todo diversificado. E aí eu fiquei pensando aqui enquanto eu te ouvia também, e aí a gente remete a todos os outros projetos. Gente, a ENSE realmente tem um diferencial, porque como a gente é parte do IBGE, os nossos problemas são reais, a gente não enxerga os problemas teóricos que têm o seu valor, claro, né? As abordagens mais teóricas que têm o seu valor, né? Porque também sem desenvolver modelos teóricos a gente não faz nada na prática. Mas a gente é tão ligado à realidade, é tão assim, olhando para os problemas práticos, as questões práticas. Muito orgulho de estar no IBGE e de estar na ENSE, né? E poder juntar as duas coisas, né? Essa pegada acadêmica dentro de uma instituição, que é a instituição que tenta atender, né, a demanda do povo brasileiro mesmo, né? De como é que a gente se vê, se enxerga, se conta, se desenha, enfim. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Gente, se quiser abrir o microfone, levantar a mão, fiquem à vontade. Eu acho que não tem. Não tem aqui uma pergunta no chat, não. Mas se vocês quiserem abrir o microfone, se alguém quiser comentar, enfim. Tem aí, eu vou no Dole Uma, Dole Duas, já sou fã da companheira Nilma. Aqui, olha. Vou O combinar Beto, com ela é o muito Beto. querida. Sim, vai tentar, Beto, trazer ela aqui. Pode até, não sei, o Rafa que está aí, que é o organizador desse. Eu estou sugerindo para a Bárbara, né? É uma sugestão só. Não, então, tem um ano esse projeto, dá para trazer ela ano que vem, quando a gente tiver até mais resultados, para ela dar o olhar dela sobre os resultados que a gente está gerando também, o olhar de quem trabalha ali no local, entendeu? A gente gera o resultado, né, entrega para ela e ela pode dizer para a gente que tipo de coisa que ela pode fazer, né, com aquela informação, e ela traz isso, que a gente tem uma autocrítica nossa aqui, que para o não letrado, às vezes é difícil encontrar informação dentro do site do IBGE, mais específica, para quem está muito ali na luta do dia a dia, né, então a gente ter talvez já pensei, né, no projeto talvez de estender isso, para a gente pensar aqui entre nós, né, um projeto de talvez receber mesmo essas demandas, que para a gente é relativamente mais tranquilo e vai fazer uma diferença enorme para o trabalho dela. Tipo assim, ela quer, inclusive ela tem dentro dali do que ela trabalha, a consciência de que trabalhar com informação é fundamental e enquanto ela precisa ter informação na mão, enquanto ela não tem hoje a capacidade de fazer isso e ela, enfim, o diferencial que vai ser no trabalho dela ter essas informações à mão. Isso lembra quando o Lab Jaca veio procurar a ENSE para uma ajuda para fazer uma pesquisa sobre os impactos da Covid no Jacarezinho, isso há 3 anos atrás. E assim, a diferença que fez para eles ter um técnico do IBGE, o Maurício Lila, que é professor da graduação, desenhando amostras. Eu trabalhei no começo com eles, no desenho do questionário, depois eu saí, a Beth entrou, a Beth Hipólito, que assim, tem uma experiência enorme da PNAD contínua. E é isso mesmo, Bárbara, faz toda a diferença e para a gente, às vezes, não é tão difícil, né? Difícil é só achar o tempo, mas fazer o trabalho é até uma coisa que a gente gosta de fazer. Realmente abrir essas frentes é muito legal, muito legal.
O Arthur está falando aqui, dando parabéns à ENSE, a interdisciplinaridade dos projetos. Nossa, Arthur, a gente tem tantos outros. Eu falei, né? São 90, deixa eu ver quantos eu falei aqui, 85 só de projetos de pesquisa, são 85 cadastrados. Enfim, a gente tem muita coisa legal. Muito bom mesmo a gente ter esse espaço para a gente trocar, né? A gente faz 2 vezes por ano o seminário do núcleo para tentar um pouco mostrar, não dá conta, né? Porque a gente não consegue falar de todos os projetos. E fazer com mais regularidade, assim, fazer mais seminários também é complicado, porque a gente já tem seminário ENSE e já tem também uma agenda, mas vamos tentando, a gente vai revezando, sabe, Arthur e demais. Nos próximos, vocês não vão ver a Bárbara, não vão ver o Cláudio, a gente vai tentando chamar outros professores e professoras, mas é sempre assim, é sempre muito legal, é sempre muito diversificado, com vários olhares. A gente tenta trazer PIBIC, PPAG, projeto de extensão, outros projetos de pesquisa de outra natureza. Quando tem alguma coisa também de livro, projeto junto com outras áreas do IBGE, a gente busca trazer. É sempre assim. Mas é isso, eu estou na disputa do CNU, CNPU, é o CNU unificado, é isso, Arthur? Para o cargo de pesquisador, isso sim, estou atento, isso. Então, torço por você, espero que você venha estar com a gente de qualquer forma, ou na área técnica do IBGE ou na área acadêmica, enfim, torço por você. Você vai se divertir muito nessa casa, porque as coisas são muito boas. A gente trabalha beça, tá? Mas a gente se diverte também. Mas é isso. Então, gente, não tem mais perguntas. Vou passar aqui. Eu não sei se a Malu ainda está aqui com a gente. Eu acho que não, porque ela tinha outro compromisso. Mas Bianca também. Deixa eu ver se Bianca está aqui. Bianca, Cláudio, Bárbara, se quiserem falar uma última palavra, vocês têm aí ainda alguns minutinhos para a gente fechar. Oi, Andréia. Não, eu estou por aqui ainda. Eu consegui ficar até o final, só tive que mudar o dispositivo. Mas não, é o que você falou, né? É muito legal, muito rica, assim, muito rico o potencial das nossas pesquisas, dos campos que são tão diversos, mas ao mesmo tempo, né, conversam entre si e contribuem aí para a sociedade e para o desenvolvimento dos nossos alunos, né? Então a gente consegue juntar as duas coisas, é muito prazeroso, né? Quando a gente consegue trocar e falar sobre isso aqui. Obrigada aí pela oportunidade. Valeu, obrigada, Malu. Bianca agradece. Bianca já fez a fala escrita. Agradece a oportunidade de apresentar e ouvir as apresentações. Muito obrigada, Bianca. Até a próxima. Cláudio, quer falar? Não, só agradecer mesmo, tá? Obrigado pela oportunidade. E se alguém quiser, de repente, trocar alguma ideia sobre esse tema, é só entrar em contato. O contato está lá, dos professores lá, no corpo docente. E só isso. Muito obrigado. Valeu, obrigada. Bárbara. Também agradecer que a oportunidade, acho muito legal sempre quando a gente consegue sentar, né, e tirar uma horinha para a gente ver, até para nós é legal, porque eu sei que está tudo lá no seu catálogo, mas nem sempre a gente para e senta lá e lê os 90 projetos, é diferente do professor estar falando sobre o que está fazendo, né, já sou a favor de ter uma cota do núcleo de pesquisa nos seminários trimestrais, vai dar para fazer esse rodízio, né, da gente sempre ver o que os outros professores estão fazendo em termos de pesquisa, né, envolvendo inclusive outras instituições, né, outras possibilidades. Eu acho que é interessante, que justamente é isso, a pessoa fala muito de interdisciplinaridade, acho que é o que mais característico da ENSE, eu acho que é isso, né, a gente convive com várias formações, com disciplinas, com trilhas variáveis, né, isso acho que reflete nos projetos que a gente pega, mas acima de tudo, né, um pouco foi a minha ideia de fazer essa transição pesquisa para o ensino, né, você também formar novas gerações para ter esse perfil também, né, de aproximar um pouco, eu falo muito de dar uma carinha para os números, né? De você ver, acho que esse projeto é muito disso, dar uma carinha para o número, né? Você entender que os dados eles estão refletindo de fato situações muito, muito concretas, como você falou, André, de condições de vida da população,
né? E como isso é importante quando a gente faz os nossos treinamentos de pesquisa, né? Eu lembro quando eu fazia muita divulgação, assim, eu fazia questão de juntar os entrevistadores, falei assim, olha, essas perguntas que vocês estão captando parecem não fazer sentido nenhum, olha o indicador que você constrói disso aqui, né? E esse indicador, ele vira uma política pública, ele vira uma garantia de acesso a um benefício, né? Ele traz uma visibilidade estatística, né, para determinados grupos populacionais, que é nisso que a gente vem se debatendo aí, acho que é a missão própria do IBGE, e, né, a ENSE sendo IBGE, vira a missão da ENSE também. Muito obrigada, Bárbara. E, por fim, mas não menos importante, Rafael, agradecer você, né, por ter aberto o espaço para a gente fazer o seminário do Núcleo. Para os alunos da graduação, talvez não saibam, e outros externos, mas para os alunos da pós, esse seminário está encaixado na série de seminários ENSE, que é um seminário, uma série onde os alunos da pós-graduação podem se inscrever e vale crédito na formação deles. E aí, obrigada, então, Rafael, por ceder uma tarde. Nada, eu que agradeço vocês. Até porque os temas são muito interessantes também para os alunos da pós, né? Para eles poderem se articular com os meninos da graduação, com os professores, orientadores. Então, é rico também para eles, né? Que bom. Então, tá bom, gente. Obrigada também à audiência. A gente teve umas 50 pessoas aqui em algum momento, agora já está diminuindo. Agora a gente está com 36, mas a gente teve, daqui a pouco, quem precisar de declaração, só pedir na secretaria daqui a alguns dias, tá? Os alunos da graduação, e eu vou dividir com você, Rafael, a lista de presença para você encaminhar para a Bruna para a presença do pessoal da pós, tá? Então, valeu, gente. Boa tarde para vocês, boa semana.